Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um domingo de culto de Escola Bíblica Dominical. Vamos dar início à nossa lição de Escola Bíblica com uma palavra de oração. Depois nós avançamos aqui para a nossa lição, ok? Oremos. Senhor, nosso Deus, amado Pai, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui em segurança. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, porque a cada dia o Senhor coloca dentro dos nossos corações o desejo de estar mais próximos de Ti. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Continua, Pai, a abençoar aqui essa casa de oração, que mais pessoas possam ouvir do Teu Evangelho, ouvir da Tua palavra aqui nesse lugar. Que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa ser conosco para nos dar discernimento, para que nós possamos interpretar bem a Tua palavra, que nós possamos entender bem a Tua palavra. Nós choramos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Na semana passada tivemos uma pausa, nós não tivemos lição da escola bíblica. E essa semana vamos dar continuidade à nossa planificação. Como os irmãos podem ver na projeção, já estamos quase a acabar essa série de lições sobre as bases, vamos dizer assim, né, as bases da doutrina, as bases daquilo que as bases da fé cristã, daquilo que nós como cristãos acreditamos, daquilo que nós como cristãos professamos de fé, aquilo que nós entendemos sobre cada um desses temas. Na semana passada nós falamos sobre as ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus e nessa semana nós vamos dedicar aqui nosso tempo para falar um pouco sobre a Reforma Protestante. E aqui quando eu digo um pouco, é um pouco mesmo, porque a Reforma Protestante é um assunto muito extenso. Daria para falar muita coisa sobre a Reforma Protestante, mas eu penso que a ideia, no meu caso aqui, o meu objetivo com essa lição é que os irmãos venham conhecer um pouco do que foi a história da Reforma Protestante. E o mais importante da reforma foi as doutrinas que os reformadores trouxeram e aquilo que eles ensinaram, o que eles combateram diante da igreja católica na época. Então, a nossa lição foi dividida em 4 pontos. A gente vai começar com um panorama geral da reforma. Vamos ver o que foi a reforma, qual era o objetivo e o que os reformadores, aqueles homens queriam reformar dentro da igreja católica. Nós vamos ver muito rapidamente os movimentos reformistas ali pré-Lutero, ou que algumas pessoas chamam de os pré-reformadores, aquilo que aconteceu antes do início oficial da reforma, que foi através de Lutero. Depois vamos passar por alguns dos reformadores, não são todos também, eu escolhi aqui 4, e aqui não é que é melhor ou pior, mas é mais os principais, vamos dizer assim, né? Aqueles que são mais falados, aqueles que de alguma forma se destacaram por causa daquilo que fizeram e ficaram mais marcados na história por causa disso. Existem outros reformadores, para além daqueles que nós vamos ver aqui, mas vamos falar aqui sobre alguns e sobre aquilo que eles combateram na época, sobre aquilo que eles pregaram, aquilo que eles ensinaram na época da Reforma. E, por fim, vamos finalizar vendo as doutrinas da Reforma, aquilo que eles ensinaram durante esse período de Reforma, e o que nos influencia até hoje, que são conhecido como as 5 solas, né? Mais à frente vamos falar sobre isso e vamos ver aquilo que foi essas doutrinas que foram ensinadas no período da Reforma. Então, dando início ao que seria o panorama geral da Reforma, nós podemos dizer que a Reforma Protestante ela foi um dos movimentos mais transformadores, né, da história do cristianismo. Ela inicia-se, como eu disse, oficialmente, né, com Martinho Lutero, em 1517, uma data já muito famosa e conhecida por nós, que é 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero fixa, ou prega, na porta do castelo de Wittenberg, as 95 teses que ele escreveu contra diversas doutrinas que ele discordava da Igreja Católica Romana da época. Ele escreve contra a venda de indulgências, contra a corrupção do clero, enfim, contra uma série de coisas que ele discordava da igreja naquela altura. E com isso, nós começamos a ver aqui começamos a pegar aqui um pouco do sentido do que era, né, do que foi o objetivo do movimento reformista, o objetivo da Reforma Protestante. E o objetivo central da Reforma era justamente
restaurar a pureza do Evangelho. A igreja na altura, se encontrava num período de muita corrupção. Estava muito distante daquilo que era a igreja verdadeira de Cristo. Tinham muitas doutrinas dentro da igreja que não eram conformes àquilo que estava escrito na Escritura, aquilo que Cristo tinha ensinado, aquilo que os apóstolos tinham ensinado após Cristo. E entre os principais problemas que existia na altura, o que foi mais combatido pelos reformadores foram a venda de indulgências, a corrupção no clero e a autoridade absoluta do Papa. E aí já fica a dica para os irmãos que tudo que tiver assim a roxinho é os pontos que eu considero mais importantes, aquilo que é para a gente fixar, né? Então, o que os reformadores combateram na altura? O que o movimento reformista, né? O que a reforma protestante combateu? Combateu a venda de indulgências, e a venda de indulgências nada mais é do que a prática de comprar a remissão de pecados em troca de dinheiro, e isso se tornou um símbolo da corrupção da igreja na época. Existia esse abuso financeiro. A Igreja Católica fazia isso para arrecadar dinheiro para fazer diversos projetos. Nós temos o exemplo no caso do Martinho Lutero, aqui na época dele, a arrecadação de dinheiro era muito forte porque eles estavam para construir a Basílica de São Pedro. Então, nessa altura, Martinho Lutero discorda daquilo e ele começa assim, né, dar início oficialmente àquilo que nós chamamos de reforma protestante, através dessa crítica à venda de indulgências. Outra coisa que acontecia também, falando sobre a corrupção do clero, existia uma coisa que era a compra e venda de cargos eclesiásticos. Então, os nobres, naquela época, por causa do dinheiro que tinham e também pelo prestígio que a igreja tinha e o poder que a igreja tinha e exercia sobre a sociedade, eles compravam cargos eclesiásticos para familiares ou algo desse gênero, para que eles fizessem parte do clero para ter esse prestígio, para ter esse status na sua vida. E isso tornou o clero corrupto, né? As pessoas assumiam aqueles cargos pelo dinheiro e não pela capacidade espiritual, pelo aquilo que era o dom ou a vocação divina. Outra coisa também, na autoridade, falando sobre a autoridade absoluta do Papa, o Papa ele colocava doutrinas, ele estabelecia doutrinas que por vezes não era coerente com as Escrituras. E exercia sua autoridade como Papa, que ele tinha autoridade máxima, para colocar aquilo como dogma da igreja, e a igreja tinha que seguir aquele ensinamento. Para além disso, existia ainda um pouco sobre a corrupção do clero, para além disso, existia a questão da nomeação de parentes, aquela coisa da influência política sobre o Papa, e o Papa nomeava pessoas para serem, enfim, arcebispos ou bispos, não pela capacidade espiritual, pela devoção, pela vida de piedade, pelo dom daquelas pessoas, pela vocação, mas por simples influência política e por uma relação política entre as outras pessoas. Então, esse era ali, aqui é o início do que nós podemos dizer do contexto que aconteceu a Reforma Protestante. E falando mais ainda especificamente sobre o cenário religioso. No cenário, a situação espiritual da Europa medieval era profundamente marcada por essa crise de autoridade da Igreja e a prática da religião, a prática do cristianismo de forma duvidosa. Porque aqueles que estudavam as Escrituras, os teólogos da época, né, como Martinho Lutero, era um doutor em teologia, era um estudioso das Escrituras, eles viam que existiam doutrinas, existiam práticas religiosas que a igreja estabeleceu e a igreja praticava, a igreja fazia, né, executava, que eram duvidosas no sentido de que não faziam sentido, não estavam de acordo com aquilo que eram as Escrituras. E existia também essa crise de autoridade justamente por causa disso, porque muitas vezes acontecia dos papas anteriores terem estabelecido doutrinas, estabelecido dogmas, que os seguintes acabavam por questionar ou revisitar aquele assunto e rever o que foi dito ou não, e por vezes era anulado o dogma e era retirado das práticas da igreja. Então existia aqui essa crise de por que o Papa tem autoridade máxima se ele pode errar. É nesse sentido.
E o cristianismo, como eu disse, havia se tornado uma religião ritualista. E a fé naquela época ela estava desviada para outras coisas e não para Cristo e não para Deus. A fé estava desviada para as relíquias. Existia um apreço muito grande pelaquilo que eram as relíquias da Igreja Católica, aquilo que eles colocavam como as imagens, sejam as imagens, seja também adereços de ouro, decorações da igreja. Enfim, existia toda essa fé duvidosa, né, vamos dizer assim, sobre essas coisas, sobre as relíquias e também sobre as peregrinações. Existia algo muito forte em relação a essa questão das peregrinações. Até hoje ainda é muito forte isso das peregrinações. As pessoas vão até determinados santuários para cumprir promessas, para fazer esse tipo de coisa, buscando não só crescimento espiritual, mas também benefício próprio para receber alguma coisa em troca daquilo que eles estão a praticar. Então, o cenário religioso da época era bem difícil. E além disso tudo, o povo ele não tinha acesso à educação como nós temos hoje. E muito menos ainda tinha acesso às escrituras. E então nós podemos dizer que eles eram teologicamente ignorantes. Eles não conheciam a Deus, não conheciam aquilo que eram as escrituras, não conheciam os ensinamentos de Cristo, porque não tinham, primeiro, acesso à educação. Muitos não sabiam nem sequer ler e escrever. E além disso, não tinham acesso às escrituras, porque não bastava saber ler e escrever no vernáculo, né, que é a língua corrente, a língua local, mas tudo que havia de escritura, tudo que havia de ensinamento teológico era em latim, e poucas pessoas tinham acesso à língua latina naquela época. Era reservada ao clero, era reservada aos sacerdotes e os teólogos, no caso, né, os monges, os estudantes de teologia. Então, as escrituras elas eram inacessíveis à maioria das pessoas, devido não só à falta de educação, mas existia também uma proibição da Igreja Católica em traduzir os escritos bíblicos para a língua corrente, para o vernáculo, como se diz, né? E o conhecimento que o povo tinha era aquilo que os monges, os padres, os bispos ensinavam através da não era nem das missas, né? A gente não pode dizer que não era nem através das missas, porque as missas também eram em latim, então as pessoas não entendiam aquilo que acontecia na missa. O que as pessoas eram ensinadas através das encenações que aconteciam depois da missa. O que os padres tentaram fazer para resolver o problema a missa em latim e as pessoas não entendem latim? Após as missas, lá fora da igreja, acontecia uma encenação daquilo que foi ensinado dentro da igreja. Então, era como uma peça dramática, uma dramaturgia lá fora, para explicar aquilo que foi o sermão, vamos dizer assim, a pregação do padre lá dentro da igreja. Então, as pessoas elas ficavam rendidas a conhecer a Bíblia, a conhecer a Deus através dessas encenações. Aqueles que tinham mais riqueza, vamos dizer assim, mais acesso à educação, alguns deles entendiam um pouco de latim e conseguiam perceber alguma coisa daquilo que era ensinado dentro da igreja. Claro que aqui a gente não pode generalizar todos os contextos, talvez em alguns lugares mais pessoas tinham acesso ou não à educação, mas de forma geral era assim que acontecia naquela época. Então, durante esse período, que foram muitos anos ali, aqui a gente está falando do período muito próximo daquilo que foi a Reforma Protestante, o século XII para frente, as pessoas não tinham acesso à educação e não conseguiam compreender aquilo que era ensinado nas igrejas. A maioria da população não entendia, e isso tornava difícil que as pessoas compreendessem aquilo que eram as verdades espirituais e aceitavam qualquer coisa que os padres, como autoridade, o entendimento era que eram autoridades instituídas por Deus, então eles escutavam tudo aquilo que eles ensinavam e seguiam tudo aquilo que eles ensinavam. Agora, falando mais sobre o que eu disse sobre a crise de autoridade que acontecia durante esse período aí pré-reforma. O que a gente pode chamar como primeira crise de autoridade na igreja aconteceu muito tempo antes da reforma, quase 500 anos antes da reforma, que foi o grande cisma, que é datado do ano ali de 1054. E a igreja se divide literalmente em duas. E aí passa a existir a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Existiam divergências entre essas duas regiões. A Igreja Católica Romana era sediada em Roma
e a ortodoxa era sediada na Constantinopla, a atual região ali da Turquia, onde seria ali Istambul. Era uma questão só de a mudança que estava acontecendo no Império. A capital deixou de ser Roma, passou a ser Constantinopla. Constantinopla começou a ganhar mais visibilidade e logo mais influência, mais poder dentro do clero. Naquela época não existia essa separação de Estado e Igreja. A sociedade era uma cristandade, era teocrática. Então, o clero era muito influente dentro do poder do Estado. Então, a partir do momento que Constantinopla começa a ganhar poder, começa a ganhar evidência, claro, porque passou a ser a capital do Império, ela começa a crescer e ficar quase que do mesmo tamanho daquilo que era a influência de Roma. Para além disso, se a gente olhar antes ainda um pouco do que aconteceu o grande cisma, nós podemos ver que existe ali uma declaração de um dos imperadores, que eles estabelecem 5, se eu não me engano, são 5 sés, que são como se fossem 5 pontos principais de culto, ou 5 principais igrejas, né, que influenciam o clero. Eu agora não me lembro os 5 lugares específicos, mas eu sei que a ideia é focar nos principais, que é Roma e Constantinopla. Então, elas se dividem porque Constantinopla tinha algumas discordâncias, primeiro por interesse próprio, elas não queriam se submeter à autoridade do Papa de Roma, elas queriam que a autoridade estivesse do lado deles. Aqui é um pouco o lado humano, mas também eles discordavam de algumas práticas litúrgicas, ou seja, daquilo que eles faziam no culto, eles discordavam dessa coisa do culto ser muito rebuscado, ser muito ser em latim. Eles queriam, de certa forma, o acesso, que as pessoas entendessem aquilo que era praticado no culto. E eles também discordavam, eles tinham uma discordância aqui mais teológica, eles não acreditavam, lá no início eles não acreditavam, de certa forma, na Trindade, eles acreditavam que o Espírito Santo era gerado por Deus e existia ali uma discordância entre eles, e sempre existia ali nos concílios, quando haviam os concílios, a Igreja Católica Romana colocava o Espírito Santo como algo parte da Trindade, e eles discordavam. Então foi ali um dos pontos que estavam sempre a chocar durante os concílios, e chegou o ponto de eles se excomungarem mutuamente e dividiram a Igreja em 2. Diferentemente daquilo que é a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa ela não tem um Papa, ela não tem uma autoridade máxima, ela é governada, vamos dizer assim, pelos patriarcas da Igreja naquela época, e o governo da Igreja ele é dividido em várias igrejas. Aquilo não tem uma autoridade máxima. Cada igreja, cada patriarca governa ali a igreja, e ele é elegido. É uma forma mais democrática de governo, não é tão piramidal quanto a Igreja Católica. Então, para além do grande cisma, que foi o início ali, a gente pode chamar de a primeira crise de autoridade da igreja, a primeira vez que a autoridade da igreja é colocada em xeque, temos também o período que ficou conhecido como o cativeiro babilônico, que foi dos anos 1309 a 1377. E aí o que aconteceu aqui? Existia uma influência muito grande na altura por causa do reino da França, que estava com muito poder na época, e exercia muita influência na Europa. E a França queria que o papado viesse para a casa dela, vamos dizer assim, né? É óbvio. Como eu disse, a igreja ela exercia uma influência muito grande sobre a sociedade naquela época. Então, para os poderosos naquela época, era vantagem que a igreja pudesse ser controlada por eles. Então, existiu essa manobra política, vamos dizer assim, foi eleito um papa francês, e eles conseguiram fazer com que a sede do papado, vamos dizer assim, deixou de ser Roma e passou a ser Avignon, na França. E isso durou 70 anos, mais aproximadamente 70 anos, e ficou conhecido como o período do cativeiro babilônico, exatamente por causa do período dos judeus, e a igreja deu esse nome por causa do período que aconteceu exatamente com os judeus, que os judeus foram tirados da sua terra e ficaram na Babilônia por 70 anos também. Depois disso, como forma o que resolveu essa situação, né, de voltar o Papa para Roma, foi logo no ano seguinte, 1378, que elegeu um novo Papa, que foi Gregório XI. E aí elege esse Papa, ele retorna para Roma e estabelece de novo o papado em Roma. Só que ele morreu. E aí, quando ele morre, é preciso eleger
novos papas, ou um novo papa, desculpem. E eles elegem um novo papa em Roma, que foi Urbano VI. Era apoiado pela Itália, como é óbvio. A Itália, naquela época, ainda não existia como hoje, mas já tinham ali uma série de interesses em se tornar uma nação. Era apoiado pela Itália, pela Inglaterra e pela maioria geral assim da Europa. Só que existiu ali um conflito de interesses, e aí algumas pessoas se levantaram e disseram que o Papa Urbano foi eleito de forma pressionada pela sociedade italiana, de forma sob pressão, né, daquilo que eram os italianos. Então, eles discordam da eleição daquele Papa e decidem fazer uma nova eleição. Isso tudo de forma não oficial, vamos dizer assim, né? Então, eles elegem um novo Papa, que é Clemente VII, na França, em Avignon. E aí, então, a gente agora deixa de ter apenas um Papa na Igreja e passamos a ter dois. Então, temos Urbano VI em Roma e Clemente VII em Avignon, apoiado pela França e pela Escócia e por algumas partes da Península Ibérica. Mais à frente, de forma a tentar resolver esse conflito, eu creio que em 1418, se eu não estou em erro, ou em 1417, agora não sei a data certa, isso eu não tenho aqui anotado, eles tentaram resolver essa situação na Itália, no Concílio de Pisa, e tentaram eleger um novo Papa. E dissolver os outros dois papas. E eles elegem um terceiro papa, não me lembro o nome dele, desculpem, não me lembro mesmo o nome dele. E o que acontece os outros dois, nós somos papas, vocês não podem fazer isso. E aí o que aconteceu? Ficamos com 3. Ou seja, eles tentaram resolver a situação e piorou a coisa. Em vez de ter 2, passou a ter 3 papas. Agora 2 em Roma, os 2 da Itália, né, um em Roma, o outro eleito pelo Concílio de Pisa e também o Papa em França, de Avignon. E mais à frente, eles conseguem resolver essa situação, elegendo um quarto Papa e dissolvendo os outros 3, que esse quarto Papa por acaso lembro o nome, porque é Martinho. Então, faz referência a Martinho Lutero, e é o Papa Martinho V. Ele é eleito e dissolve os outros 3 papas e volta mais uma vez a Igreja a ter apenas um Papa e a autoridade máxima, de novo, ser conservada em um Papa só. E o que acontece? Durante esse período, a Igreja, por ter esse enfraquecimento da autoridade papal, a Igreja ficou exposta a críticas das outras pessoas. E durante essa crise de autoridade surge alguns dos que nós chamamos dos pré-reformistas ou dos pré-reformadores. E um deles foi alguns teólogos, né, surgem o início ali, que vamos dizer, é na Inglaterra, e alguns teólogos começam a criticar abertamente a corrupção e a política interna da Igreja, aquilo que era a autoridade dentro da Igreja. E vão falar sobre essa questão dessas crises de autoridade durante toda a Igreja. Vão criticar o grande cisma, porque a Igreja se dividiu, depois o período em que o Papa foi transferido para a França, e também, mais uma vez, o que ficou conhecido como cisma do Ocidente, que foi a época em que nós tivemos ali mais de um Papa em simultâneo governando a Igreja. Durante esse período, eu esqueci de mencionar, durante o período do cisma do Ocidente, onde houveram 2 papas em Roma e França, a estrutura eclesiástica foi duplicada. Ou seja, existiam os arcebispos de Roma e os arcebispos de França. Então, foi um período que, além dessa corrupção, além dessa divisão de autoridade, além de tudo, houve mais, como eu posso dizer, arrecadação por parte deles de dinheiro para poder sustentar essa estrutura eclesiástica que passou a ser duplicada. Era como se nós olhássemos hoje para o parlamento e, de repente, duplicassem o número de deputados, porque decidiram fazer uma Câmara de Deputados em outra localização. É um bocado nesse sentido. Enfim, como eu estava a dizer, esses acontecimentos deram espaço para as críticas e deram espaço para que surgissem pessoas que colocassem em xeque a autoridade do Papa e começasse o movimento reformista. E é que nós começamos com os pré-reformadores. Eu fiz um quadro resumo. Aqui a ideia é nós só passarmos de forma muito rápida e nós sabemos que existiram essas pessoas que influenciaram a sociedade naquela época e que combateram
aquilo que foi as doutrinas erradas e os maus ensinamentos da Igreja Católica naquela época. Então, começa com John Wycliffe na Inglaterra, naquele período de 1370 a 1384. Ele inicia antes a sua crítica e o seu trabalho, mas o seu período que mais impactou, vamos dizer assim, foi a partir de 1370. Então, aquilo que ele pregava, aquilo que ele tinha de convicção, era a supremacia das Escrituras, ou seja, somente a Escritura tem autoridade, somente a Escritura é infalível, então devemos seguir somente as Escrituras, e ele rejeitava categoricamente o papado, essa questão do líder máximo da Igreja. E também fazia crítica àquilo que era a visão da presença de Cristo na ceia do Senhor, que era, como nós vimos na semana retrasada, a transubstanciação, que é a presença física, literal, de Cristo nos elementos da ceia. Alguns anos depois surge também o Jan Hus na Boêmia, aquilo que seria hoje a República Tcheca, e começa também a fazer essas críticas de forma ferrenha contra o Papa, abertamente, pregando mesmo. Eles eram todos teólogos, então eles faziam isso dentro das universidades, e começou isso a falar para as pessoas e levantar esse debate dentro da academia, das universidades naquela época. E o Jan Hus ele trazia essa ideia da reforma moral e doutrinária da Igreja. Como eu disse, existia aquela corrupção muito forte dentro do clero, então o que ele trouxe naquela época foi que existia essa necessidade de que se reformasse os sacerdotes, de forma geral, a moral deles e a doutrina, porque eles estavam distantes daquilo que era a Bíblia. E complementando o que eu disse, era trazer a centralidade da Bíblia de volta para a Igreja. E também utilizar os ambos tipos ali, no caso, a centralidade da Bíblia, a reforma moral e doutrinária, como referência daquilo que podia se fazer dentro da Igreja. A centralidade da Bíblia promovia a reforma moral e doutrinária da Igreja. Então, mais à frente, muitos anos depois, temos o Jerônimo de Savonarola, em Florência, na Itália, que vai... e aqui é muito próximo, aqui eles dizem que é nas barbas do Papa, muito próximo do Papa. Ele critica a autoridade do Papa, ele critica aquilo que a Igreja fazia através do Papa. Ele vai criticar muito aqui a ética dos sacerdotes e também as suas vidas espirituais, aquilo que eles faziam. Então, o clero, ele vivia de forma diferente daquilo que eles pregavam. Então, o Jerônimo vai criticar isso e vai denunciar essa corrupção do clero. Depois, mais à frente, temos Erasmo de Roterdã, e aqui já é na região ali dos Países Baixos, que por vezes nós chamamos de Holanda, e ele vai fazer essa questão da reforma intelectual e moral. Ele vai trazer essa ideia de que as pessoas precisam ter acesso a conhecimento, as pessoas precisam ter educação e precisam livremente estudar as Escrituras e aprender sobre aquilo que é Deus e sobre aquilo que é os ensinamentos de Cristo. E vai falar também vai fazer uma crítica muito forte à superstição e ao formalismo religioso, toda aquela cerimônia que existia, todo aquele formalismo que existia durante os cultos, durante as missas, e ele critica isso também. E também as superstições em relíquias, em peregrinações e coisas desse gênero. Então, esse é o cenário que nós temos antes do acontecimento de Martinho Lutero. Nós vimos que a Igreja passava por um período sombrio, onde havia muita corrupção dentro da Igreja, muita corrupção nos sacerdotes, muita corrupção das doutrinas, daquilo que era ensinado na Igreja, e as crises de autoridade que aconteceram deram espaço para que pessoas criticassem, para que pessoas começassem a se levantar, e aí Deus começa a levantar esses homens para falar sobre aquilo que era o verdadeiro ensinamento das Escrituras. A partir daqui, nós vamos dar início agora ao que é mesmo, de fato, a Reforma Protestante, e vamos ver aquilo que foi a obra de Lutero, aquilo que foi o movimento iniciado por Lutero. Lutero é, de longe, a principal figura da Reforma Protestante. Não é à toa que nós temos filmes
de Hollywood até falando sobre Lutero, porque ele foi, de fato, aquele que foi conhecido como a principal figura, porque foi aquele que, numa linguagem nossa, assim, né, bateu de frente com a igreja, e foi aquele que foi mesmo de encontro àquilo que era o Papa, e ele foi e se manteve firme na sua convicção e não voltou atrás ao ponto de romper mesmo com a igreja e ter que fugir para não ser morto pela igreja. E aí, só para esquecer de mencionar isso, os outros anteriores que a gente mencionou lá, todos eles foram perseguidos e mortos pela igreja por heresia. Alguns foram queimados em praça pública, outros foram enforcados, enfim. Foram todos martirizados pela igreja por causa daquilo que eles pregavam. Martinho Lutero, ele inicia aquilo que foi o movimento da reforma, o que nós chamamos de movimento da reforma, com a publicação, que o ato de pregar as teses na porta do castelo de Wittenberg era justamente isso, era como se fosse hoje publicar uma coisa numa revista para levantar a discussão, para levantar o estudo sobre aquilo. Então ele coloca aquelas 95 teses lá no castelo e denuncia a venda de indulgências e inicia de forma oficial a reforma protestante. E aí é a data conhecida, eu vou falar mais uma vez que é para os irmãos terem na cabeça, 31 de outubro, que acontece tudo isso. E por isso que, muitas vezes, às vezes os irmãos recebem mensagens, sei lá, no WhatsApp, talvez, ou nas redes sociais, falando sobre essa celebração da Reforma Protestante no dia 31 de outubro. Todo dia 31 de outubro nós celebramos aquilo que aconteceu naquela altura. O monge, né, no caso o teólogo Martinho Lutero, ele defendia a justificação somente pela fé e a autoridade máxima não do Papa, mas das Escrituras. E por acreditar que as Escrituras eram a autoridade máxima, ele defendia que a Bíblia tinha que ser traduzida para o vernáculo, para a língua corrente de cada região. Então ele inicia a tradução da Bíblia para o alemão, e ele traduz muito rápido o Novo Testamento. Ele pega o Novo Testamento e traduz, os historiadores vão dizer que em 3 meses ele conseguiu traduzir o Novo Testamento e entregar e fazer com que as pessoas começassem a ter acesso à leitura das Escrituras. Tornou acessível ao povo, no mínimo, muito rápido, o Novo Testamento. Isso também foi possível que acontecesse porque naquela mesma altura tinha acontecido a invenção de Gutenberg, que era a imprensa. Então, não mais havia necessidade deles escreverem à mão tudo aquilo que eles estavam a traduzir, mas eles escreviam uma original, vamos dizer assim, né? E a máquina que Gutenberg inventa, que é para fazer cópias, e eles usavam aquela máquina para copiar a tradução bíblica e distribuir e fazer com que as pessoas tivessem acesso. Então foi muito importante também a invenção da imprensa naquela época, né? O jornal e essa coisa toda. Então, Lutero traduz a Bíblia para o alemão e torna acessível ao povo. Ele rejeita, como eu disse, a autoridade máxima do Papa e estabelece os fundamentos daquilo que ficou conhecido depois como o luteranismo, que é uma das tradições protestantes mais conhecidas e mais que existe até hoje, né? Dentro do cristianismo. Após Lutero, já em outro lugar, na Suíça, nós tivemos o Ulrich Zwinglio, que foi o líder da Reforma Protestante na Suíça. Assim como Lutero, Zwinglio enfatizava a centralidade das Escrituras e a rejeição de práticas não bíblicas, ou seja, era a Escritura que determinava aquilo que nós deveríamos fazer, aquilo que nós deveríamos, a forma como nós deveríamos viver, e não tradições da igreja e não dogmas estabelecidos pelos papas. Zwinglio teve um papel muito importante que ele questiona a missa católica, no caso a missa ser em latim, e também toda a sua pompa, né? A palavra ali não sei se é tão adequada, mas a ideia é que o que ele criticou muito forte foi que as missas deveriam ser na língua do povo e os sacerdotes não deveriam ter toda aquela vestimenta de forma a aparecer diante da congregação de forma superior, mas sim estar vestido, não diria igual, mas de forma mais simples, mais recatada e sem precisar daquele destaque todo que havia durante a missa católica.
E ele introduziu esse princípio, né, essa ideia de culto mais simples e mais acessível às pessoas, tornando o ensinamento, tornando a pregação da palavra mais acessível às pessoas. Aqui ele discorda de Lutero em relação à ceia do Senhor. Nós vimos isso na semana retrasada. É ele que estabelece o pensamento de que Jesus está presente na ceia de forma espiritual e não literal. E ele discorda daquilo que Lutero acreditava como Lutero cria na consubstanciação. É diferente daquilo que a Igreja Católica acredita. Lutero acreditava que ele estava presente nos elementos da ceia fisicamente, mas não se transformava literalmente no corpo e no sangue de Cristo. E as ideias de Zwinglio influenciaram o desenvolvimento do protestantismo suíço. Depois temos na Inglaterra, um pouco ali em simultâneo tudo isso acontecer, temos aquele que traduziu a Bíblia para o inglês, que foi o William Tyndale. Então, ele defende, assim como os outros, a acessibilidade das escrituras para o povo comum. Nós vimos que ele buscou essa questão de traduzir a Bíblia para o inglês, que era a língua local ali dele, e essa tradução que ele fez influenciou fortemente a tradução que nós temos hoje, que é a versão King James da Bíblia. E ele depois foi perseguido pela Igreja Católica. Nós sabemos que a Igreja Católica na Inglaterra, naquela altura, era muito, muito cruel, e ele foi perseguido e foi capturado e foi executado pela Igreja por heresia. E o trabalho dele foi aquele que é responsável por lançar as bases para o protestantismo inglês. Aqui vale abrir aqui um parênteses que tem outro reformador conhecido que surge antes do Tyndale, que é o Thomas Cranmer, que também é na Inglaterra. E eu não coloquei ele aqui porque ele é igualmente importante, mas como foi o William que começou o trabalho, vamos dizer assim, né, de traduzir a Bíblia, e eu coloquei o William como um dos principais aqui. Mas o Thomas Cranmer ainda surge antes, ali meio que em simultâneo com o William também. E também o que o Thomas faz é ele escreve o livro de oração comum, e é o que define a nova maneira de culto da Inglaterra naquela época. Por fim, seria o nosso último reformador aqui, nós temos João Calvino, após Zwinglio, na Suíça, aquilo que nós podemos dizer que é a segunda geração dos reformadores, e é conhecido como o principal teólogo da Reforma Protestante e autor da obra As Institutas da Religião Cristã. Calvino defendia a soberania de Deus e a doutrina da predestinação, ou seja, Deus é quem escolhe aqueles que vão ser salvos. Ele organiza a reforma em Genebra, na Suíça, e cria uma estrutura eclesiástica reformada. Ele começa ali o movimento de, como podemos dizer, surgirem igrejas com os princípios reformados, e ele vai trabalhar nesse sentido de ensinar, de treinar, né, de formar esses novos líderes para assumir vamos dizer assim, essas igrejas, liderar essas igrejas com a teologia reformada, aquilo que é o ensinamento pelos reformadores. O trabalho dele influenciou igrejas ao redor do mundo inteiro que surgiram, e Calvino foi essencial para a consolidação do movimento reformado. Ele estabelece tudo aquilo que foi de ensinamento da teologia reformada, tudo não, mas boa parte daquilo que nós conhecemos como os ensinamentos dos reformados foi escrito, foi desenvolvido através de Calvino. Nós vimos que, como eu disse, haviam outros reformadores. Eu já mencionei um deles, que foi o Thomas Cranmer. Tivemos também na Escócia o John Knox, e na Alemanha, aquilo que dizem que foi o ajudante ou auxiliar de Lutero, Melanchthon, na Alemanha. E foi, de todos assim, os nomes assim, conhecidos e registrados pelos historiadores, que foram os reformadores daquela época e as pessoas que trouxeram essas doutrinas. E agora, a parte que eu diria mais importante da reforma, é entender aquilo o que os reformadores buscavam. Então, eles protestaram contra os abusos da Igreja Católica e buscaram retornar às Escrituras. Todos eles, em simultâneo. Perceberam que aquilo que a Igreja Católica ensinava era errado
porque eles leram a Bíblia de forma humilde, de forma a se submeter às Escrituras, e entenderam que aquilo que a Igreja Católica ensinava era diferente daquilo que as Escrituras ensinavam. Então, eles tiveram papéis cruciais durante todo esse processo, vamos dizer assim, né, de forma a liderar o povo nessa reforma. E as contribuições deles impactaram profundamente a teologia e a Igreja e a sociedade ocidental como um todo. E, como nós somos frutos da reforma, a reforma protestante continua até hoje a influenciar a fé e a prática cristã nas igrejas. Agora precisamos entender, ok, os reformadores surgiram, tivemos esse período todo, e além do, mais especificamente, né, o que ficou conhecido como os pilares, as doutrinas da reforma protestante. E aí é o nosso quarto e último ponto da lição, que são as 5 solas. E nós temos sola escritura, que é somente as escrituras, tem autoridade e é infalível. Somente a fé, somente através da fé, sola fide, somente através da fé nós chegamos a Deus, alcançamos a salvação. Mais adiante nós vimos o sola gratia, somente a graça, que é desenvolvido pela segunda geração de reformadores, vamos dizer assim. Solos Christus, somente Cristo, somente através de Cristo nós chegamos à salvação. E soli Deo glória, somente a Deus, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então, tirando um pouco ali da exaltação humana, colocando de lado e colocando Deus como centro de todas as coisas. Começando pelo somente as Escrituras. Os reformadores eles rejeitaram a autoridade papal e as tradições humanas como as fontes de doutrina e passaram a usar a Bíblia como fonte de doutrina e como fonte de autoridade. E nós vimos que ainda hoje, na Igreja Católica, as tradições frequentemente são colocadas em pé de igualdade ou até, em alguns momentos, superior àquilo que é as Escrituras. Hoje em dia, porque eles dizem que foi a Igreja que deu as Escrituras ao povo, e naquela época eles acreditavam que existia uma autoridade no Papa em definir doutrinas, em definir ensinamentos. Como eles criam que o Papa era o vicário de Deus, aquele que representava Deus na Terra, eles acreditavam nisso. Nós podemos ver que a palavra, ao lermos as Escrituras, nós não encontramos base para isso. Em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aqui o que nós podemos entender é que a Bíblia ela é a única autoridade infalível e suficiente para questões de fé e prática, e não dogmas ou aquilo que um líder vos fala. E aqui levanta a questão que é sempre que ouvirem pregações, sempre que ouvirem alguém a pregar o Evangelho, confirmem se aquilo que o pregador está a dizer está de acordo com as Escrituras, e está de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia. Nós temos que fazer esse exercício, porque nós entendemos que somente a Bíblia nos ensina, somente a Bíblia traz as verdadeiras doutrinas e aquilo que é os ensinamentos para a nossa vida. E aqui, mais uma vez, de como que os reformadores trabalharam aqui dentro de somente as Escrituras. O que eles fizeram foi traduzirem a Bíblia e levarem a Bíblia, tornar ela acessível ao povo para que eles pudessem, de forma individual, lerem a Bíblia e chegarem e poder analisar e poder fazer essa análise do o que lhes era ensinado, e avaliar aquilo que estava escrito na Bíblia. Lutero e Calvino, eles produziram comentários bíblicos para ajudar as pessoas na interpretação da Bíblia e desenvolveram esses comentários e explicando ali as passagens bíblicas, aquilo que Cristo queria dizer, o que os apóstolos queriam ensinar com aquelas passagens para as pessoas que tinham menos educação. Em segundo lugar, temos o sola fide, somente a fé, e o que a Igreja Católica defendia naquela época era que a salvação envolvia a fé
mas as obras. Não era somente pela fé. Nós tínhamos que fazer algo, nós tínhamos que praticar alguma coisa, nós tínhamos que comprar alguma coisa, e aí entra aqui as indulgências, nós tínhamos que praticar, nós tínhamos que fazer as penitências, orar, no caso rezar, né, rezar não sei quantas orações, fazer, ir de joelhos até tal lugar para nos redimir, para nos restaurar. E os reformadores responderam que a justificação ela é um ato exclusivo de Deus, baseado na nossa fé em Cristo, e não tem nenhum mérito humano que faz com que nós alcancemos a salvação, que nós alcancemos a redenção em Cristo. Versículos chaves que nós podemos ver, e aqui é o versículo-chave do início da reforma em si, que é Romanos 1:17, e diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E esse foi o versículo que, nas leituras de Martinho Lutero, ele estava a fazer, e ele chegou à questão da crítica às indulgências. Por que nós precisamos comprar indulgências se a palavra de Deus diz que nós devemos viver pela fé e somente pela fé? Então, em Efésios 2, nós temos ainda, mais uma vez, o apóstolo Paulo a dizer que não é por obras, é que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui, o que nós podemos concluir é que a fé em Cristo ela é suficiente para nós recebermos a justificação, nós recebemos a salvação. E as boas obras, elas são o fruto dessa nossa fé, e não a causa. As boas obras não nos levam a crer, mas é porque nós cremos, nós praticamos as boas obras. Depois temos o sola gratia, ou somente a graça, que, como nós falamos anteriormente, a Igreja Católica misturava a graça e o mérito humano, ou seja, não era só a fé, não era só Deus que intervia na salvação, mas existia também algum mérito humano, alguma coisa que nós fazíamos, nós tínhamos que ser boas pessoas, nós tínhamos que praticar o bem para aceder à redenção, à salvação em Cristo. Promovendo a ideia de que as indulgências ou os sacramentos, naquela altura, poderiam contribuir de alguma forma para a salvação. E aí entra aquela coisa de que as pessoas tinham que ir à igreja participar da ceia, tinham que participar sempre da ceia, porque através do participar da ceia eles recebiam de alguma forma alguma bênção para ser salvos. E as indulgências também, você comprava lá o seu terreno, comprava o perdão dos pecados no céu. Você pagava por aquilo que era o perdão dos pecados. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dizer em Tito, capítulo 3, versículo 5, ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Eu sei que a palavra ali está misericórdia, não é a mesma coisa que graça, mas nós entendemos que não foi por obras que nós fizemos, por obras de justiça que nós fizemos, não foi por nada daquilo que nós fizemos, mas simplesmente pela misericórdia divina, pela graça divina que ele nos salvou. Então, a doutrina da graça ela enfatiza a completa dependência do pecador em Deus para a sua salvação, rejeitando qualquer forma de cooperação humana. Não há nada que nós possamos fazer que acrescente um ponto, uma vírgula, nada que nós possamos fazer que acrescente algo à nossa salvação. É tudo obra de Deus. Então, somente a graça nos salva. É um pouco daquilo que nós falamos no ponto anterior, que o Lohana tá a destacar aqui, nós não somos salvos pelas obras, mas somos criados para praticar as boas obras, ou seja, a partir do momento que somos salvos, naturalmente nós vamos fazer as boas obras, porque é o fruto da nossa salvação, é o fruto da fé em Cristo em nós. Então, se nós verdadeiramente somos salvos, nós praticamos as boas obras. É nesse sentido. Somente Cristo
solos Christus. Existia naquela altura uma veneração a santos e também o papel de Maria como mediadora de toda a relação piedosa, vamos dizer assim, né? Toda a relação entre as pessoas e a divindade. E também a autoridade sacerdotal, sejam dos padres, seja dos bispos, de todos os sacerdotes naquela época. Existe até hoje, penso eu não conheço muito do catolicismo, mas eu penso que existe até hoje a questão do confessionário e as pessoas confessarem os pecados aos sacerdotes ou aos padres. E isso ofuscava a centralidade da fé, a centralidade da vida cristã em Cristo. A palavra de Deus vai dizer que o único, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. Não há outro. Não há outro sacerdote, não há o Papa, não é o pastor, não é enfim, não é nenhuma outra pessoa, mas sim Cristo, que é o nosso mediador entre Deus e a humanidade. Não é Maria, como alguns acreditam, não é os santos, é somente Cristo. Em João 14,6, nós temos as palavras do próprio Jesus a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aqui Jesus não está dizendo que ele é um caminho, ou uma verdade, ou uma vida, mas ele está colocando aqui de forma única. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E ninguém terá acesso ao Pai, senão através de Cristo. Então, Cristo ele é o único mediador entre Deus e os homens. E somente a sua obra na cruz é suficiente para a nossa redenção. Toda a vida e devoção cristã devem estar centradas na pessoa e na obra de Cristo. Por fim, o último pilar da reforma protestante, nós temos o soli deo gloria, somente a Deus a glória. Então, naquela época existia a ideia na Igreja Católica de que a exaltação humana, né? Tinha aquela questão de as pessoas que viviam de forma justa, as pessoas que viviam de forma santa, vamos dizer assim, eram depois colocados como santos pela Igreja Católica, e as pessoas passavam a orar para essas pessoas, para que essas pessoas levassem as orações delas para Deus. E aí é a questão da veneração dos santos. Então, existia também a glória que era dada aos papas e também à Igreja como instituição, ou seja, existia uma coisa muito forte sobre aquilo que era o papel do Papa diante da Igreja e também a própria Igreja, no caso os concílios, aquilo que era decidido pela Igreja, pelos sacerdotes da Igreja, como instituição, e as pessoas recebiam louvor por aquilo, recebiam glória por aquilo. Nós temos em Romanos, capítulo 11, versículo 36, o que os teólogos definem como a maior e melhor doxologia, né, a maior descrição de louvor a Deus, que é porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Somente a Deus devemos dar glória, somente a Deus devemos dar louvor e honra. Em 1 Coríntios 10, 31, nós temos a palavra dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui fica muito claro, tudo que nós devemos fazer é para a glória de Deus. Não é para a nossa exaltação, não é para a exaltação de uma pessoa que nós gostamos, mas é para a glória de Deus. Então, toda a glória, ela pertence somente a Deus em todas as áreas da vida e da salvação. E aqui é mais uma vez aquela coisa do sola fé, sola gratia, que é somente Deus, somente através de Deus, a nossa fé deve estar em Deus, e é somente através disso que nós somos salvos, que nós somos redimidos por Cristo. Então, toda a glória, ela deve ser dada somente a Deus. Aqui, irmãos, vale ressaltar que o processo de consolidação dessas 5 doutrinas, ela não foi imediato quando aconteceu a reforma. Isso acontece posteriormente à reforma. No início, como aqueles mais atentos perceberam que o que foi mais difundido foi os dois primeiros solas, que foi o sola fide e o sola escritura, através dos reformadores. Daquilo que eles mais criticavam era essa questão do retorno às escrituras, à autoridade das escrituras, e também da fé, que a salvação era pela fé e não pelas obras. Então, de forma resumida, para que os irmãos entendam isso, o sola escritura e o sola fide
são articulados por Lutero, no início da Reforma, por Lutero e os outros reformadores ali da primeira geração, né, o Zwinglio e também os reformadores da Inglaterra, o Tyndale e o Thomas Cranmer. E o Sola Gratia e Solus Christus são sistematizados posteriormente, na segunda geração, vamos dizer assim, por Calvino e por Melanchthon. Que eles vão desenvolver mais essa parte do a fé somente em Cristo, é somente através da graça que somos salvos. E, por fim, mais à frente, bem mais à frente, no século XVI, quase 100 anos depois, o Soli Deo Gloria ele é consolidado na tradição reformada e através dos cânones de Dort e também da Confissão de Westminster, eles definem também essa quinta doutrina, esse quinto pilar da reforma protestante, da fé reformada, que é o Soli Deo Gloria, o somente a glória a Deus. O impacto dos 5 solas de forma doutrinária na fé cristã, ele fez com que nós nos afastássemos das tradições humanas, nós deixássemos de estar debaixo dessa autoridade máxima papal e passássemos a estar submetidos apenas às Escrituras e na obra redentora de Cristo revelada nas Escrituras. Então, o que existiu foi uma mudança de rumo, que nós podemos dizer uma conversão. Nós estávamos caminhando para um caminho totalmente tenebroso e sombrio, distanciando-nos das Escrituras e de Cristo, e a partir daqui nós temos esse retorno, né, àquilo que era a doutrina sã, aquilo que era a doutrina ensinada pelos apóstolos no início da igreja. Então, algumas coisas que eu gostaria de deixar como aplicações práticas, vamos dizer assim, né, daquilo que foi ensinado durante a Reforma, é que nós devemos voltar nossos olhos, nós devemos estar constantemente a olhar para a palavra de Deus como guia supremo para as nossas vidas, ou seja, tudo aquilo que nós buscamos de respostas, aquilo para a nossa vida espiritual, nós devemos encontrar na palavra e somente na palavra. Podemos buscar essas respostas talvez com pessoas próximas a nós, mas que nós confirmemos tudo aquilo que nos for ensinado através das Escrituras. Nós somos salvos pela obra de Deus e não por nosso mérito. E aqui é muito importante nós fixarmos isso. Nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque somos bonitos ou cheirosos, vamos dizer assim, que Deus nos salva. Mas sim porque Ele é Deus e Ele quis, e Ele nos amou, e é por isso que Ele nos salva. O mérito é todo divino e não humano. A nossa vida espiritual ela deve estar centrada em Cristo e nos seus ensinamentos, ou seja, nós devemos buscar na palavra aquilo que Cristo ensinou a seu povo durante o seu ministério, aquilo que os apóstolos ensinaram através das Escrituras. Nós temos acesso hoje através das Escrituras e podemos aprender com eles e entender aquilo que Cristo queria como ensinamento para nossas vidas. E o que nos deve motivar a perseverar na fé, a nos mantermos na fé, é a glória de Deus, e não a exaltação humana. Que nós não venhamos cair na tentação de perseverar na fé para mostrar para os outros que nós somos fortes, que nós somos melhores, vamos dizer assim, mas que nós viemos perseverar na fé para que Deus seja glorificado, para que, através das nossas vidas, pessoas possam conhecer o Evangelho, pessoas possam estar mais próximos de Deus. Vamos orar para terminar o nosso tempo aqui. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por este momento de reflexão, de estudo daquilo que foi a história da tua igreja, a história da volta, Senhor, da igreja para os ensinamentos de Cristo, para os ensinamentos dos apóstolos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter levantado esses homens para criticarem a igreja naquela época e que proporcionou que hoje nós pudéssemos estar próximos de Ti, ter acesso às Tuas Escrituras, ter acesso aos Teus ensinamentos, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Nós sabemos que eles não eram homens perfeitos, eles não eram pessoas melhores do que nós, apenas foram usados por Ti, Pai, para fazer a Tua obra, para
reformar a tua igreja, para torná-la mais uma vez santa e para tirar de dentro dessa instituição maravilhosa que o Senhor fez toda a iniquidade e todo o pecado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia sobre a vida da igreja. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas também. Que o Senhor possa perdoar, Pai, os nossos pecados. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Pai. Que a cada dia, Senhor, nós possamos nos aproximar mais de Ti, através das Tuas Escrituras. E que cada dia nós possamos entender, Pai, ter o entendimento que só o Senhor é que nos salva. Que só através do Senhor, só através de Cristo, nós alcançamos a redenção. Nós pedimos pelo resto do tempo que nós iremos ter aqui, pelo culto que será prestado ao Senhor, que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nós choramos em nome santo de Jesus. Amém. Está lá no carro. Aonde? Não está lá no carro.